Opa, e aí galera, beleza? Então, estamos aqui na nossa 8ª aula de funções orgânicas. É um conteúdo extenso porque são várias coisas que a gente precisa olhar e saber reconhecer o que é esse composto. Tá? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os aletos e os compostos de Grignard. São as funções com o nome mais estranho, mais complicado, mas no fim elas são bem simples de entender e não tem muito o que decorar também. Beleza? Tem mais algumas aulinhas disso aí ainda. Acho que vão ser 10 para a gente terminar. E para depois a gente passar para frente para isomeria e reações orgânicas e por aí vai. Beleza? Então, para quem está vindo agora, meu nome é Luiz Eduardo Aleotti. Vamos começar isso de uma vez falando dos aletos. O que é um aleto? Bom, o nome já leva você a pensar em alguma coisa. Ele lembra alguma coisa que a gente já viu. Então, aletos são compostos que têm halogênio. O que é halogênio? Pensa um pouquinho. Tenta ativar a memória lá para trás, lá das primeiras aulas, muitas lá para trás. Tá? Tenta ativar a memória. Ah, aquele elemento químico. Não é um elemento químico, né? É que parece hidrogênio, oxigênio, halogênio. Não, é um grupo. Já vamos falar isso aí. Então é um composto, um aleto é um composto orgânico que é derivado de hidrocarboneto, como quase todos, né? Tudo que a gente vê. Inclusive a gente diz que a química orgânica é a química dos hidrocarbonetos e seus derivados, que a gente vai trocar um hidrogênio por um halogênio. Conseguiu lembrar o que é um halogênio? Isso aí, halogênio são os elementos lá da família 7A da tabela periódica. Lembra? O pessoal lá da direita. Não o mais da direita possível. Lá na direita, o máximo, a gente tem os gases nobres. Logo antes, na família 7A, a gente tem os halogênios. Lembra que são os mais eletronegativos de todos? Né? A família mais eletronegativa. Né? A eletronegatividade cresce para a direita e para cima. A gente lembra por aí. Então, quais são esses halogênios da 7A? Flúor, cloro, bromo, iodo, astato, que esse astato a gente nem vai considerar aqui. Tá? Nos aletos a gente vai considerar que são flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? E a gente vai representar um aleto genérico por um X. Então aqui, um halogênio vai ser algo representado dessa forma. Mas você pode ter mais de um halogênio no mesmo radical, então pode ser. Isso, por exemplo. Outra coisa que eu acho que eu não comentei em aulas anteriores, em vez de R, se a gente vai falando de um radical arila, lembra o que é um arila? Arila é um radical aromático, né? Um radical arila a gente pode representar ao invés de R por AR. Então isso aqui é um aleto também. Tá? Para que serve? Qual a importância? Olha só, nada muito novidade, né? Plásticos, como quase todas, medicamentos, servem como solventes, né? Tem também como inseticidas. E tem 2 aletos que são bem conhecidos de todo mundo já ouviu falar, mas a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, lá em nomenclatura usual. Beleza? E classificação? Como que a gente classifica aí em grupos, né, esses aletos? É simples, como quase todas as classificações que a gente vê aqui na orgânica, né? Primeiro, são 2. Quanto ao número de átomos de halogênio e quanto ao grupo ligado a esse halogênio ou halogênios. Tá? Então, quanto ao número de átomos, vai ser um monoaleto, dialeto, trialeto e por aí vai. Né? É assim. Monoaleto. Dialeto. Tá? Trialeto com 3. Só cuidado que esse X não está ligado necessariamente no mesmo carbono. R não é um carbono. Pode ser um carbono só? Pode. Mas ele pode ser uma cadeia carbônica. A gente está pensando numa cadeia aqui. Tá? Então ele não necessariamente está ligado no mesmo. Por isso que a gente tem a nomenclatura aqui específica para dialetos. Tá? O dialeto
num dialeto, né, que é um aleto que tenham 2 halogênios, a gente pode ter 3 tipos diferentes. Ele pode ser um dialeto gêmeo, que são halogênios no mesmo carbono. Aqui eu vou usar de molde um propano e de halogênio eu vou usar o cloro. Então, para ele ser gêmeo, né, como que é um aleto, a gente substitui hidrogênio por um halogênio. Então, para ele ser gêmeo, vão ser aqui, ó, 2 cloros no mesmo carbono. Por isso que é gêmeo. Tá? Eles vêm da mesma origem, então no mesmo carbono. Você pode ter um vicinal. Vicinal lembra vizinho, ó. Em carbonos vizinhos. No caso aqui, ó, estão em carbonos vizinhos. E se for isolado, eles estão em carbonos que não são adjacentes. Né? Pode ser pulando 1, pulando 2, pulando 3, pulando 17, dependendo do tamanho da tua cadeia. Que vai ser algo assim. Isso aí é um dialeto isolado. Beleza? Bom, e quanto ao grupo ligado ao halogênio? Fácil, né? A gente vai classificar aquele grupo que está ali. Né? Como a gente viu em outras aulas, como classificar esses grupos. Tá? Vou falar aqui só dos principais. Que é aqui, ó, primeiro, o aleto de alquila. Alquila é um radical alquila. O que era um radical alquila? Lembra? É um radical de cadeia aberta em que a ligação está num carbono saturado. Então, um aleto de alquila vai ser um halogênio ligado a um átomo de carbono saturado num hidrocarboneto alifático, aberto. Que ele pode ser primário, secundário ou terciário. Então, como assim? A gente vai lembrar que nem lá no álcool, por exemplo. Então, o aleto de alquila pode ser algo, por exemplo, assim. Esse é um aleto de alquila. Né? Aqui é um radical alquila. Né? É um etil ou um etila. E é um aleto de alquila primário, porque ele está ligado num carbono primário. Se a gente tivesse esse aqui, por exemplo, ainda é um radical, isso é um radical alquila. Se a gente tiver aqui o cloro ligado aqui, a gente tem um aleto de alquila secundário, porque esse carbono aqui é secundário. Dúvidas em primário, secundário, terciário, quaternário? Dá uma olhadinha lá na nossa primeira aula de hidrocarbonetos, beleza? Mas depende aqui da quantidade de carbonos em que esse carbono está ligado. E a gente pode ter também um aleto de alquila terciário, que seria algo opa, espera aí que tem um H a mais aqui. Esse H não existe para ser terciário. Aqui. É um aleto, é um halogênio ligado em um carbono terciário, né? Ele está ligado em outros 3 carbonos. Então a gente fica com aleto de alquila terciário. Tranquilo, né? Nada de diferente do que a gente já viu até aqui. A gente pode ter também um aleto de arila, que é um halogênio ligado a um átomo de carbono que pertence a um anel benzênico. Então é um halogênio ligado direto em aromático. Não, bem simples. Algo desse tipo aqui.
Isso aí é um aleto de arila. E aqui o último dos que nos interessa, que é o aleto de alcenila. A alcenila é um radical, né? Ele é um halogênio ligado a um radical alcenila. O que era um radical alcenila? É um radical que a gente vai ter um átomo que a valência livre está num carbono que está insaturado por dupla ligação. Lembra? Então a gente tem uma valência livre assim. Por exemplo, isso aqui vai ser um aleto de alcenila. Beleza? Tranquilo. Nossa, que grande a lista de como dar a nomenclatura. Não, é bem simples. É bem simples mesmo, galera. Tá? Como que é a nomenclatura pela IUPAC desses aletos? São as mesmas regras dos hidrocarbonetos ramificados. Igualzinho a gente trabalha com hidrocarbonetos ramificados. A gente vai tratar cada halogênio como um radical ligado à cadeia principal. Então a gente nem vai considerar esse halogênio como membro da cadeia principal. Ele vai ser um radical ali, substituído. A gente tem que indicar sempre a posição do halogênio, claro. E o carbono 1 a gente usa como o mais próximo de um radical, sempre. Se a gente tiver igualmente, né, a mesma distância entre os dois radicais lá nas extremidades, a gente dá preferência do que esteja mais perto do halogênio. Então, ó. Vamos lá, vamos começar simples. Isso aqui, ó. Essa é a nossa cadeia principal. É um metano. Então, esse aqui é o clorometano. Fácil, né? Cloroetano. Esse aqui, ó, é o 2-cloropropano, porque ele está no carbono 2. Qual que é um? Tanto faz, né? Tranquilo? A gente pode ter e se tiver bromo, é só falar bromo no lugar de cloro. Iodo, mesma coisa. Ó, aqui a gente tem dois radicais, mas a gente dá preferência para o halogênio. Então, esse aqui é o carbono 1, 2, 3 e 4. Então, o que é isso aqui? É um butano. Então, é o 2-cloro, 3-metil, butano. Tranquilo, né? E se tivesse 2 cloros aqui, seria o 2,3 de cloro butano. Nada de diferente do que a gente viu. Nada, até mais fácil. Mais fácil você lembrar o nome flúor, cloro, bromo e iodo do que lembrar o nome de um outro radical, né? E a nomenclatura usual? A nomenclatura usual, a gente vai considerar o resto como radical, a cadeia carbônica como radical. Então a gente vai falar aleto de e o nome do radical. Só que não vai ser, na verdade não é aleto. No lugar de aleto a gente vai considerar ali a classificação de qual aleto a gente está falando. A gente vai chamar de fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto. Tranquilo, né? Seria algo assim. Tá? Não vamos fazer muita coisa para não perder muito tempo. Opa. Esse primeiro aqui, ó, é um fluoreto de metil, ou melhor, um fluoreto de metila.
O segundo aqui, um iodeto de etila. Lá na nomenclatura, só para caso você se confunda, ó, bem fácil. Se a gente tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. O que é isso aí? É um orto de clorobenzeno. Poderia ser um meta de clorobenzeno. Você poderia ter um orto fluorcloro. Na verdade, a gente usa primeiro em ordem alfabética. Então seria orto clorofluor benzeno para cloro iodo benzeno, tá? Funciona assim também. A gente tem aqui os nossos aletos que são importantes aqui, os que a gente conhece, o que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar no clorofórmio. Clorofórmio nada mais é do que um triclorometano. Triclorometano é o nosso clorofórmio. E existe também o iodofórmio e o bromofórmio, que é a mesma coisa, né? Daí seria o triodometano, tribromometano. Mas o que a gente mais conhece é esse clorofórmio, todo mundo já ouviu falar. E o outro, o CFC. Lembra do CFC? Já deve ter estudado em alguma coisa de ecologia, assim, que ele prejudicava a camada de ozônio, foi banido, né, que era o gás de aerosol, gás de refrigeradores. Né? O CFC é isso aqui. É clorofluorcarbono. Isso que significa. Por que não é CLFC? Não sei, mas ele significa clorofluorcarbono. Ele é isso aqui. Ah, faz diferença se é CLF, CLF ou CL, CLFF? Não, né? Isso é tridimensional e essas ligações giram. Não faz a menor diferença. São dois flúores e dois cloros ligados num carbono. Isso é o CFC, clorofluorcarbono, que foi banido, também conhecido como Freon 12. Beleza? Vamos para os compostos de Grignard agora. Nossa, que nome complicado, né? Grignard. É que ele vem do Victor Grignard, que foi o cara que descobriu esses compostos, né? E ele ganhou até um prêmio Nobel por descobrir isso aí. O que são esses compostos? São compostos que apresentam um átomo de magnésio entre um halogênio e uma cadeia carbônica. Então ele basicamente é um aleto que tem um magnésio entre o halogênio e a cadeia carbônica. Tá? Magnésio Grignard. Isso que tem que saber. A gente também pode chamar isso de aletos alquil-magnésio ou reagentes de Grignard. Tá? Eles são usados como matéria-prima na obtenção de outros compostos. Foram descobertos que tem vários compostos desse tipo encontrados na natureza e se usa ele como matéria-prima na obtenção de outros compostos de um interesse maior. Tá? Nomenclatura? Fácil demais, ó. A gente vai usar a nomenclatura IUPAC aqui, é a mesma que a nomenclatura usual lá dos aletos. A gente vai usar fluoreto, cloreto, brometo ou iodeto, de nome do radical e terminar com magnésio. Então a gente tinha, por exemplo, é isso aqui. Como que é, ó? Cloreto de etil magnésio. De metil, no caso, desculpe. Cloreto de metil magnésio. Fluoreto. Como que é o nome desse radical? É o benzil? Não, é o fenil.
fluoreto de fenilmagnésio. Tranquilo, né? Só você lembrar, você dá o nome do radical, você vai dar lá o nome de acordo com o halogênio que você tem, nome do radical e terminar com magnésio. Tá? Agora, só para a gente não confundir aqui, cuidado, que um aleto é uma coisa, o composto de Grignard é outra. E aqui a gente tem os cloretos de ácidos. Cloretos de ácidos não são aletos, tá? É uma classe a mais. São compostos que a gente obtém substituindo o OH de um ácido por um átomo de cloro. Então, se você tem aqui, é algo desse tipo aqui, ó. Pode ser um radical para cá, eu vou colocar só o hidrogênio para ter aqui o ácido metanoico. Então, a gente tinha um OH, tiramos esse OH e colocamos um cloro no lugar. Então, isso é um cloreto de ácido. A gente corta fora o OH e coloca um cloro no lugar. Isso a gente vai... Aqui é importante a gente dar uma olhada, porque a gente vai usar em outras coisas, que a gente vai criar um radical acila. O que é um radical acila? É um radical que vem de um ácido. Então, é um radical que vem do ácido carboxílico quando a gente tira o OH. Então, ele é isso aqui, ó, um radical acila. Algo desse tipo. Como que a gente dá o nome disso? A gente vai colocar a terminação il ou ila no lugar de ico. Ah, é igualzinho lá os radicais? Quase. Porque é no lugar do ico, não do oico. Lembra que a terminação de um ácido era oico? Então, se a gente tem um ácido metanoico, o radical acila que vem dele é o metanoil ou metanoila. Mas funciona para os nomes usuais também? Funciona. Se você tiver um ácido acético, a gente vai ter um radical acetil ou acetila. Beleza? Então, isso é um radical acila. O nome desses cloretos é cloreto de e o nome do radical acila. Então, aqui. Opa, ia fazer... A caneta parou de funcionar. Desculpa, galera, já voltamos. Pera aí. Um problema técnico aqui. Aqui, ó. Por exemplo, a gente tem esse aqui, ó. Teria o OH, mas a gente substituiu por cloreto, o que a gente viu ali. Então, isso aqui era um ácido metanoico, ou um ácido fórmico. Lembra? Mas como que ele vai virar? Ele vai virar um cloreto mais o nome do radical acila. Então, ele é um cloreto de metanoil, ou cloreto de metanoila. Beleza? Pode ser também... E se eu quiser usar fórmico? Seria um cloreto de formil ou cloreto de formila. Ou aqui, se a gente tiver... Esse aqui... Esse aqui seria um ácido etanóico, seria um cloreto de etanoil, cloreto de etanoíla. Ou um ácido acético, que seria um cloreto de acetil, cloreto de acetila. Beleza? Então, essa foi uma aula sobre os compostos que são ligados a halogênios, tá? Vimos lá os aletos, os compostos de Grignard e os cloretos de ácido carboxílico. Beleza? Nomenclatura bem simples, classificação bem simples, né? Mas vai lá, tire as suas dúvidas, não fique com dúvida, entra no site da Cultive, pega o material, vai estudando, dá uma olhada nas outras aulas, vamos seguir esse caminho, tá? Tem dúvida? Entra lá no fórum, deixa lá
a sua dúvida lá, pode ser a mesma dúvida de um colega, discutam, debatam, vamos lá. Posso ajudar mais ainda? Tô aqui para ajudar vocês, para a gente seguir junto nessa luta, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu pela atenção e até a próxima. Fui!